Estamos aqui, estamos felizes porque você tem participado conosco. Eu não me canso de agradecer a Deus pela vida de vocês, pelos compartilhamentos. Estejam orando por nós orando por vocês. Que bom que, como sempre tenho dito aqui, pessoas de tantos lugares, e a nossa esperança é que realmente hoje, mais uma vez, o Senhor venha falar ao nosso coração de forma muito especial. Nós temos trabalhado a ideia de pensar de que esse tempo, um tempo de transição, um tempo de muita luta, um tempo de medo, um tempo no qual parece que a paciência vai acabando, parece que a paciência vai tomando um novo formato na nossa vida. Mas nós estamos aqui esperando no Senhor. Jó um dia disse assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Não é esse o texto que eu vou ler para nós meditarmos nessa noite, mas pensar nessa palavra, nessa frase de Jó, é fazer eu meditar e você meditar em até que ponto nós estamos dispostos a esperar no Senhor. Estava lendo um texto de Isaías ontem, quando a palavra do Senhor dizia o seguinte: olha, vai para sua casa, se fecha lá, espera até que passe a ira do Senhor. Há uma frase nos Salmos que diz que o nosso Deus é um Deus que se ira todos os dias. Quando eu li esse texto eu fiquei pensando, mas também com filhos como eu, que pai não se iraria todo dia? Mas a grande questão aí é que a gente pensa que é lamentável saber que o nosso Deus se ira todo dia porque nós o levamos a isso. Mas também entender que Ele tem nos tratado segundo a sua misericórdia e não segundo a ira que acomete o coração de Deus todos os dias. E às vezes nós, em 3 semanas ou em um mês, ou que seja quanto tempo for, nós começamos a perder nossa paciência, nós começamos a ficar apavorados, nós começamos a ficar desejosos que tudo isso acabe, assim como eu, como você, todos nós. Nós estamos ansiosos para que isso acabe, para que nós possamos voltar ao templo, voltar a abraçar uns aos outros, mas o nosso desejo como líderes do povo de Deus é que realmente nós estejamos desejosos que tudo isso termine, no propósito de que nós estamos sentindo saudade uns dos outros, nós estamos sentindo saudade de louvar a Deus no templo, mas não com saudade de adorar, não com saudade de ser ministrado pela palavra, não com saudade de ser igreja, mas com saudade dos irmãos, com saudade da comunhão com os irmãos. Porque adorar a Deus, cultuar a Deus, ser ministrado pela palavra, nós estamos sendo todos os dias para a glória
de Deus. Então é bom pensar no que nós estamos sentindo saudade hoje. Hoje eu gostaria de iniciar dentro desse propósito de preparar-nos para o novo, entendendo que nesse tempo novo que está muito perto de chegar, nós voltaremos ao templo, mesmo que, reitero aqui, nós não necessitamos do templo para ser igreja, não necessitamos do templo para adorar. E eu, como pastor, querido pastor que está me ouvindo, pense comigo uma coisa: não alimente no coração das suas ovelhas que elas precisam do templo para ser igreja, que elas precisam dos cultos no templo para ler a Bíblia, que elas precisam do culto no templo para orar. Porque se nós, pastores, estamos ensinando bem as nossas igrejas, esse povo está orando, esse povo está estudando a palavra, esse povo está adorando. Então não se preocupe, querido. Esse povo não vai deixar de entregar seus dízimos de oferta, porque não é para mim, para você, pastor, que eles estão entregando, mas é adorando ao Senhor. E eles têm convicção disso. E se não tem convicção disso, a culpa é nossa, que não estamos ensinando. Então eu gostaria de chamar a atenção dos meus amigos, meus colegas, meus companheiros de ministério. Não alimente na sua ovelha de que ela precisa de ir para o templo. Ainda não é o tempo de brigarmos com as autoridades da nossa nação por causa de templo. Nós vamos chegar a um tempo que talvez precisemos brigar por causa da palavra, por causa do culto, por causa da adoração, por causa da igreja, e não por causa de abrir um templo. Todos nós precisamos entender, precisamos estar realmente com saudade de estarmos juntos, de abraçar os irmãos. Mas a igreja não pode estar com saudade de cultuar. A igreja não pode estar com saudade de adorar. A igreja não pode estar com saudade de um momento de ofertório. Porque tudo isso pode ser feito hoje, agora. Eu tenho percebido esse frisson na vida dos crentes, dos pastores, esse perigo, esse medo de que o povo se esfrie. Querido, se nós precisarmos de tempo para não nos esfriarmos, significa que nós não estamos preparando direito, nós não estamos olhando para onde devemos olhar. O nosso Deus não disse para olhar para o templo para ser salvo. Ele disse: olhai para mim e sereis salvos. Ele não disse buscar o templo, ele disse: buscar-me-eis e me achareis. E você não busca o Senhor só no templo. Isso não é Velho Testamento mais. Porque agora, querido, nós não precisamos nem buscar bênção. Nós não precisamos pedir a Deus bênção, querido. Sabe por quê? Porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós não precisamos nem pedir bênção mais, porque nós já somos abençoados. Agora nós temos que abençoar a nação, abençoar a cidade. Isso nós precisamos. Nós precisamos entender e trabalhar e ensinar aquilo que Jesus disse: olha, aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, e pôr a palavra de Deus em prática. Talvez o lugar que menos temos condições, tempo, espaço,
para colocar a palavra de Deus em prática é dentro de templo. Mas no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso bairro, aí sim. Quantos de nós estamos já cansados de ficar em casa? Por que nós estamos cansados de ficar em casa? Porque nós temos muita dificuldade de suportar o convívio com a nossa própria família. E às vezes temos a coragem de dizer que estamos com saudade dos nossos irmãos. Queridos, esse é um tempo para acordar. Esse é um tempo de despertamento. O Senhor quer que nós despertemos. Nós não podemos continuar dormindo num tempo como esse. Há algo que precisamos aprender. Há algo que precisamos colocar em prática. Há algo que precisamos aprender a viver nesse tempo. Eu vou ler a Bíblia, mas eu quero orar antes. Queridos, a meditação da palavra, a oração, a busca, muitas vezes nos torna em pessoas indignadas com os nossos próprios comportamentos. E pensar que o nosso Deus é cheio de misericórdia, cheio de graça e tem nos permitido ainda estar aqui. Eu quero ler com você hoje um texto onde nós vamos começar uma série de salmos que trata de salmos de anelo, de anseio, de saudade, de vontade, mas de uma caminhada antes de chegar no lugar da adoração, antes de chegar no templo. Nós vamos começar a fazer aqui uma leitura dos salmos que nós chamamos de Cântico dos Degraus. São 15 salmos. Hoje nós vamos ler o primeiro. Acompanhe, medite. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, a Ti nós rendemos graças, nós Te glorificamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor tem nos dado esse tempo tão especial para estar na Tua presença, Pai. Esse momento aqui é um momento ímpar. Nós nunca antes vivemos esse momento aqui, nunca mais viveremos ele. Então, ó Deus, permita-nos aproveitar cada segundo. E que esses momentos aqui, que esses minutos aqui sejam tremendamente aproveitados. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por cada vida, por centenas de pessoas que têm participado dos nossos lives, têm visualizado, têm assistido, têm participado. Ó Deus, rendemos-te graças, rendemos-te louvores. E agora, Deus, continue falando no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como a gente tem falado já, a gente já começou aqui falando, é assim. A palavra de Deus está passeando nas nossas vidas, vibrando em todo canto das nossas casas. A Bíblia diz que a glória do Senhor enche o céu e a terra, então a glória do Senhor está aqui. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos mesmo tomar algumas atitudes que realmente agradem ao Senhor. O Senhor está fazendo uma grande obra nesse tempo, querido. O Senhor está fazendo uma grande obra no nosso tempo. O Senhor escolheu essa geração do século 21. O Senhor nos escolheu para que nesse tempo pudesse experimentar o que estamos experimentando. A palavra do Senhor chega a dizer que pessoas no passado, profetas, homens de Deus,
foram cerrados ao meio, foram torturados, foram queimados, foram colocados nas arenas para os animais comerem. Enfrentaram leões, enfrentaram tantas coisas por causa da fé. Mas mesmo assim, o Senhor reservou, diz a palavra do Senhor, algo maior, algo melhor para nós do nosso tempo. Para que Ele, sem nós, não desfrutasse da plenitude de tudo isso. A palavra de Deus diz que nós devemos ter por grande alegria o fato de passar por várias provações, por várias tribulações, porque isso produz em nós algo maravilhoso, produz em nós plenitude, porque diz a palavra do Senhor que Ele não nos quer como pessoas que não tenham falta de coisa alguma. É por isso que o salmista diz no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Abra sua Bíblia aí, se você está com a sua Bíblia aí, no Salmo 120. Salmo 120. Que nós possamos nesse tempo, queridos, desfrutar da presença gloriosa de Deus como nunca. Porque pensar no fato de que enquanto nós preocupávamos ou nos preocupamos com armas nucleares, com foguetes, com tanques, com guerras, o Senhor permite que um vírus invisível ao nosso olho nu pare o planeta. Você sai na rua e as pessoas dizem para você, está tudo parado, o comércio está parado, está tudo parado, financeiramente está ruim. Mas, queridos, há um Deus que cuida dos seus, como a própria menina do olho. E esse Deus está olhando para nós. Esse Deus está cuidando de nós. Melhor, esse Deus está morando em nós. Olha o que o Salmo 120 diz. Diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em falando eu, eles já estão em guerra. Eu gostaria de pensar aqui que o salmista está dizendo que ele está cantando aqui durante a sua caminhada. Eles estão caminhando para o templo num dia de festa em Jerusalém. Esse grupo de cânticos aqui era um cântico que eles cantavam enquanto peregrinavam das suas casas, das suas cidades para o templo. Em estradas difíceis, caminhadas longas. Imagina você, caminhadas longas, a pé, com criança, com bagagem.
E eles, enquanto caminhavam, eles recitavam esses hinos. Esses hinos, essas canções que foram feitas para se cantar durante a peregrinação. Eu quero pensar com você que nós estamos vivendo uma peregrinação, não apenas agora nesse tempo de pandemia, mas nós estamos vivendo uma peregrinação desse mundo. Diz que certa vez um jovem foi à casa de um sábio procurar conselhos para o sucesso, conselhos para uma vida próspera, conselhos para a felicidade. E quando ele chegou na casa daquele sábio, ele percebeu que na casa daquele sábio era uma casa muito simples, com pouquíssimos cômodos, com pouquíssimos móveis, um banco, uma cama, uma cadeira, uma mesinha, coisas simples e muito poucas. Então aquele jovem, ele olha para a casa daquele sábio e pensa, se eu estou procurando conselhos para a prosperidade, para a paz, para a felicidade, eu venho na casa desse homem que é o sábio, que me ensinaria tais caminhos. E ele vive dessa maneira. Segundo a história, diz que ele pergunta para aquele sábio assim, mas aonde estão seus móveis? E aquele sábio diz para ele assim, e aonde estão os seus? E ele fala, não, eu tô de viagem, eu estou de passagem, eu não moro aqui. Ele disse, eu também estou de passagem. Então nós, queridos, estamos de passagem. Porque os nossos templos, eles têm um tempo de validade, vão acabar. As nossas casas, nossos móveis, nossos carros, nossas contas bancárias, nossos empregos. Porque nós estamos caminhando para a glória, caminhando para o fim, caminhando para a morada permanente, caminhando para casa, peregrinando por aqui. E nessa peregrinação, o salmista, ele naquele caminho, ele lembra e ele fala de angústia, ele fala de caluniadores, de enganadores. Ele fala de língua mentirosa. Pensa em você atravessando essa peregrinação no mundo humano, no mundo físico. Quanta luta, quanta coisa ruim temos que enfrentar. E ele fala aqui que, ele fala assim, eu peregrino em Meseque. Ele está falando de lugares hostis, de lugares onde os seus moradores eram cruéis, de lugares onde os seus moradores não aceitavam qualquer outro tipo de religião, qualquer outro tipo de crença, que escarneciam da crença, da fé dos crentes. Olha para o nosso mundo. Olha para o nosso tempo. Eu vi um vídeo agora esses dias, não lembro nem quem me mandou, foi ontem, me parece, de um cantor aí falando para os pastores. Vocês não conversam com o demônio, vocês não expulsam o demônio, por que vocês não expulsam o coronavírus? Então, na verdade, queridos, nós estamos vivendo um tempo também de perseguição, de luta. Mas agora olha, ele diz que ele também, além de ele conviver com línguas mentirosas, com caluniadores, ele também ele foi levado a habitar em lugar hostil, em lugar
de tribulação, de perseguição, lugares limitadores. Ele fala, olha, eu sou uma pessoa pacífica, mas eu não posso abrir a boca. Eu falo, eles já estão em guerra. Queridos, uma palavra que eu diga aqui, ela pode transformar numa perseguição contra mim. Uma palavra que você diz na sua rua, talvez dentro da sua casa. E aí o salmista ele fala o seguinte, ele fala, na minha angústia. Angústia, querido, é aperto, é profunda tristeza, é ânsia. Angústia é um sentimento de prisão, de aperto, de prensa. Angústia é uma coisa horrível. Quando uma pessoa está angustiada, parece que falta o ar, parece que falta lugar para se estar. E quanta gente angustiada no nosso tempo. Quanta gente, talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão angustiadas. Angustiadas talvez nem tanto, talvez pela pandemia, mas angustiadas por questões familiares, por questões financeiras, angustiadas até mesmo porque não estão indo ao templo e não sabem quando é que vão. Mas nesse primeiro salmo do Cântico dos Degraus, nós estamos caminhando para a adoração, caminhando para o templo, caminhando para a presença de Deus. Eu creio, querido, que nós estamos vendo um tempo onde o Senhor nos colocou numa caminhada em direção ao relacionamento real com Ele. A gente precisa deixar de lado as picuinhas geradas na religiosidade. Nós precisamos deixar de lado as picuinhas geradas por placas denominacionais. A gente precisa deixar de lado esses preceitos humanos para viver a presença gloriosa de Deus. Nós cantamos, te louvarei, não importa a circunstância, mas na maioria das vezes importa sim. Há um canto que eu gosto muito que fala do Senhor nos sondar e fala o seguinte, até que em mim se acha só ti. Ou seja, até que nada mais importe além da sua presença em mim. Porque enquanto nós somos pessoas, quando se olha para nós, quando se olham para nós, vê algo além de Cristo, aí estamos no ponto que aquele cântico diz, que o Senhor me encha, que o Senhor me use, que o Senhor me transforme, até o ponto de que em mim se acha só ti. E aí nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo de uma grande oportunidade de vivermos a vida em Cristo. Porque aqui não tem disputa de cargo. Aqui não tem quem está no púlpito, quem está no banco. Aqui não tem quem está com o nome na ata ou quem não está. Aqui está todo mundo em casa e precisamos buscar a presença do Pai. Aqui nós estamos, nós e Ele. Ele e nós. É nós.
Eita glória! E quando nós estamos olhando muitas vezes para as mentiras, para as calúnias, para as perseguições, para os habitantes de Meseque ou de Quedar, mas aí o salmista fala uma coisa muito legal. Ele diz o seguinte: olha, realmente eu andei angustiado. Eu estive dentro de um ambiente de angústia. Mas na minha angústia. Porque a angústia, querido, ela não é coletiva. Como a grande maioria das coisas na nossa vida, elas são individuais. É por isso que poucos dias atrás eu disse que a crise não é planetária, a crise é individual. Cada um sente a crise de uma forma muito individual, muito pessoal. E ele fala assim: na minha angústia. Então o que fazer na hora da angústia? Ele fala assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Queridos, eu aprendi que a chave que aciona, a chave que ativa as benignidades do Senhor sobre a nossa vida é o clamor. Só que muitas vezes nós clamamos de forma equivocada. Porque às vezes a gente clama pedindo a Deus para deixar de fazer o que Ele está fazendo. Às vezes a gente clama para pedir a Deus para ter misericórdia, ou Deus não tem misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Ele tem. Ele é a pura misericórdia. Senhor, olha para nós. Ele está olhando. O nosso clamor, ele precisa ser no sentido de estarmos cientes e compreendendo e entendendo a nossa condição diante de Deus. Porque assim que nós compreendemos a nossa situação, aí Ele vai sarar a nossa terra. É por isso que fala de humilhar, de orar, de buscar a face do Senhor, de se converter dos seus maus caminhos. Aí sim nós teríamos direito de clamar: Senhor, eu já me humilhei, já orei, já busquei a sua face, nós estamos juntinhos aqui. Já me converti de todos os meus maus caminhos. Agora eu posso pedir ao Senhor: ouve do céu, perdoa o pecado e sara a terra. Perdoa o nosso pecado, porque na verdade o que a Bíblia está dizendo é que a terra é sarada com o perdão do pecado do povo de Deus. Pelo que você tem clamado? Para Deus parar o vírus? Ou para que você tenha condições de ser aceitável diante de Deus, de tal forma que Ele decida paralisar o vírus? Porque será que nós achamos que merecemos coisa melhor do que isso? Sério? Sério mesmo? Será que nós achamos que merecemos coisa melhor do que isso? Eu não sei você, eu acho que eu não mereço coisa melhor do que um vírus desse. Mas pela misericórdia de Deus, pelo grande amor de Deus, que se eu orar ou não, Ele vai dispensar esse amor. Eu estou aqui podendo falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aí podendo me ouvir.
pelo que você tem clamado? Ele falou, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Glória a Deus. E quando ele fala que Ele me ouviu, ele não está falando que Ele me escutou, ele está falando assim, Ele me atendeu. Ele disse assim, sim, eu vou ministrar sobre você, na sua vida, algo não para tirar aqueles causadores de angústia, mas para que você viva no meio deles sem se angustiar. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 107, ele vai dizer assim, que o povo, ele andou desgarrado pelo deserto, pelos caminhos solitários e tal, e faminto, sedento, Salmo 107. E aí ele diz assim, então eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou nas suas necessidades. A Bíblia diz que eles voltam a se rebelar, eles voltam a fazer o que não deviam fazer, então eles entram em atrito de novo consigo mesmo e eles clamam então de novo. E quando eles clamam, lá no verso 13 vai dizer, e o Senhor os livrou das suas necessidades. Mas o que causou os problemas neles? Foi Deus? Foi o pecado do mundo? Não, foi o pecado deles. A Bíblia diz que lá no verso 19 vai dizer de novo, e eles clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele livrou das suas necessidades. O verso 28 vai dizer, então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele livra das suas angústias. Então o que desencadeia, o que ativa as misericórdias de Deus, as benignidades de Deus sobre a nossa vida? O nosso clamor. Mas o nosso clamor, ele não deve ser para impedir que Deus faça o que Ele está fazendo. Mas o nosso clamor é para que Deus nos faça cada dia entender a nossa situação. Eu tenho um amigo muito querido, que um dia ele contando para mim um milagre que Deus fez através da vida dele. E quando ele lembra do ato, do momento em que ele orou por uma pessoa, aquela pessoa foi curada. Aquele amigo, santo homem de Deus, ele olha para os meus olhos e diz assim, meu amigo, eu conheço os meus pecados. É por isso que a palavra de Deus diz assim, de que se queixa o homem? De que se queixa o homem mortal? Se queixar do vírus? Se queixar da crise? Não. De que se queixa o homem? Queixe o homem dos seus próprios pecados, das suas próprias transgressões. A angústia aqui era do salmista e ele clamou ao Senhor e Ele ouviu. Querido, nós estamos vivendo tempo de angústia assim. Tem muita gente angustiada. Tem muita gente sendo tomada pela angústia. Mas deixa eu te falar um negócio. O Senhor é aquele que ouve o nosso clamor. É aquele que atende a nossa oração. O canto dos degraus, os cânticos dos degraus, eles são cânticos cantados a caminho do templo, a caminho da festa ao Senhor. Nós estamos a caminho de uma grande festa. Primeira festa que nós vamos fazer assim que tudo normalizar. Porque nós vamos entender que Deus decidiu aplacar a sua ira e atender o nosso clamor. Mas também nós estamos caminhando para uma festa muito maior, onde estarão os apóstolos, onde estarão os patriarcas, onde estarão os anjos, os serafins, os querubins, e onde nós estaremos na cidade que não precisa de sol, não precisa de lua, não precisa de energia elétrica, porque a luz da cidade é o próprio Deus.
Diz a palavra do Senhor que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Na verdade, naquele dia, nós vamos ser consolados de todas as tribulações de todos os tempos. Na minha angústia clamei ao Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, que nós olhemos para Ele. O Senhor está nesse tempo experimentando algo que Ele sempre quis, sempre gostou de ter, que é a nossa oração, a nossa aproximação. Ele fala assim: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vocês. Clama a mim, eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, querido, olha só, tem coisas grandes e firmes que nós não sabemos e que o Senhor quer que a gente descubra e que a gente veja isso nesse período. Então, eu acredito que a abreviação desse tempo vai ser o nosso entendimento de que Deus está fazendo uma grande obra. E que o Senhor possa fazer uma grande obra realmente na nossa vida, na sua vida. E que nós, ao voltarmos para o templo, quando nós voltarmos, quando nós chegarmos lá, que nós possamos olhar e dizer assim: a única saudade que eu tenho de estar aqui é de rever e de abraçar os irmãos. Porque eu não tenho nenhuma saudade de cultuar, de adorar, porque o Senhor permitiu que eu fizesse isso durante todo esse tempo. Porque os verdadeiros adoradores não dependem de tempo, não precisam de tempo. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E diz a Bíblia que é pessoas assim que o Senhor procura. Homens e mulheres que não dependem de lugar, não dependem de situação, não dependem de circunstância, não dependem de tempo, não dependem de escassez ou de bonança, mas estão sempre voltados para adorar o nome do Senhor. Que esta noite o Senhor possa colocar no seu coração o real sentido de estarmos aqui, dizer: olha, não temos, crê somente, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, e eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. Parece que o Salmo 46 desenha um retrato do nosso tempo. Mas naquele salmo diz assim: há um rio. Eu aprendi que não é o rio, realmente só o rio que alegra. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade. Ou seja, é o movimento do rio. É o movimento do rio que alegra a cidade onde Ele está no meio dela, no centro. Que esse rio que jorra do seu ventre, querido, que esse rio que nós estamos mergulhados nele, que é o Espírito Santo, possa realmente fazer um movimento em nós que alegra o coração de Deus. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Clame ao Senhor na sua angústia e Ele te ouvirá. Vamos orar mais uma vez? Deus te abençoe. Muito obrigado, queridos. Estamos aí, vamos caminhando, vamos ministrando a palavra, vamos aprendendo a lidar com essas questões. Nós vamos nos encontrando através da internet. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um. Que Deus recompense a cada um
pelos seus comentários, pelas suas curtidas aí, pelos seus compartilhamentos e muito mais do que isso. Que você hoje pôde mais uma vez, juntamente comigo, ser ministrado pela palavra. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo especial na Tua presença. A Ti rendemos louvores, rendemos glórias. Que a Tua mão de poder esteja sobre cada um de nós. Nós queremos, ó Deus, crer que o Senhor está esperando que nós compreendamos a nossa posição, as nossas atitudes, nosso comportamento. E então, o Senhor mesmo, vai aplacar toda essa situação e vai fazer que tudo volte ao normal. Ainda que os meus irmãos estejamos preocupados com o emprego depois, com a falta dele, com o dinheiro, com a falta dele. A Tua palavra diz que o Senhor nos sustenta em todas as nossas necessidades. Nós Te adoramos, Pai, porque a Tua palavra diz que o homem que teme ao Senhor, que medita na Sua palavra, tem prazer na Sua palavra, ele prospera em tudo que faz. Ó Deus, abençoa os Teus filhos, abençoa cada um. Muito obrigado pela vida de cada um. Nós Te louvamos, Te adoramos e abençoamos cada um, cada cidade representada aqui nesta live. Abençoamos a nossa nação, o nosso presidente, os nossos governantes. Dê a eles inteligência, Deus. Dê a eles estratégia, dê a eles condições de raciocínio para que possam conduzir essa situação nesse tempo. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Se Deus permitir, domingo pela manhã, estaremos ministrando às 8 da manhã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até lá.